uma série de potências centrada em Z0 vai ser uma série dessa forma daqui, e o disco de convergência da F vai ser o mesmo disco de convergência quando você considera a série centrada na origem, certo? Por quê? Porque basta você ver que a F vai ser igual a G de W, onde W vai ser igual a Z menos Z0, tá? Então, se você tem aqui a série de potências da função G centrada na origem, então, você tem que a série de potências da função F vai ter o mesmo raio... Opa, esse raio que eu fiz não está muito igual, não, mas vai ter o mesmo raio aqui, por exemplo, centrado em Z0. Basta que você translade por esse W, tá? Por Z menos Z0. Ou seja, tudo que você sabe para a série de potências centrada na origem também vai valer para a série de potências centrada em um ponto Z0, tá? Em particular, vai valer também a fórmula de Cauchy-Hadamard, que diz que o inverso do raio de convergência é dado pelo lim-sup da raiz enésima do valor absoluto de AM, tá? E, além disso, pela regra da cadeia, ó, você tem que a F de Z vai ser igual a G de W, onde W vai ser igual a Z menos Z0, tá? Além disso, pela regra da cadeia, como a F vai ser a composta de duas funções que são holomorfas, tá? A G, a gente já mostrou que é holomorfa, Z menos Z0 também vai ser holomorfo em qualquer ponto, em qualquer ponto de C, aqui em qualquer ponto do seu raio de convergência. Então, a F, como é a composta de duas funções holomorfas, a F também é uma função holomorfa e a derivada é dada pela regra da cadeia. A gente já viu isso. Logo, F' de Z vai ser igual a derivada de G vezes W, vezes a derivada do W', só que a derivada do W' vai ser igual a 1, né? Já que W vai ser igual a Z menos Z0. Tá? Onde Z0 é uma constante. Então, a fórmula da derivada também fica assim. Ou seja, se você tem uma série de potências centrada em um ponto que não seja a origem, então essa série de potências vai ser holomorfa e a derivada é dada quando você deriva termo a termo dessa série de potências. Tá? Além disso, a gente vai dizer que uma função é chamada analítica, nossa definição de analítica vai ser assim, ou tem uma representação por série de potências em Z0, se existe uma série desse tipo daqui, tal que f de z seja representado por uma série de potências centrada em Z0. Tá? Seja dessa forma daqui, para cada ponto no disco de centro Z0 e raio R. Aqui é importante destacar, tá, que o raio dessa série de potências em cada ponto tem que ser um número positivo, né? Às vezes, lembra que esse raio aqui pode ser igual a 0 também. O raio de convergência de uma determinada série de potências quando ela só converge naquele ponto, na origem, no ponto em que ela é centrada, tá? Mas a nossa definição de analiticidade vai ser dessa maneira. Ou seja, se aqui a gente tem um determinado conjunto aberto, por exemplo, então a gente vai dizer que F vai ser analítica quando para cada ponto, por exemplo, Z0 aqui, vai existir uma série de potências de raio positivo centrado nesse disco, para cada um desses caras, tá? Em que a F seja dada por uma série de potências assim. E a gente, portanto, pelo resultado anterior, se a F vai ser representada por uma série desse tipo, a gente já viu que séries desse tipo aqui, ó, são holomorfas. Tá? Foi o resultado anterior. Portanto, isso implica que se F é analítica, então F é holomorfo. Tá? É holomorfo. Em todos os pontos, né?
do seu domínio, tá? Porque em cada ponto ela vai ser representada por uma série de potências de raio positivo, uma série de potências a gente já viu que você pode derivá-la quantas vezes você quiser, tá? Tem um profundo resultado que a gente vai provar usando a teoria de Cauchy, tá? Depois, na verdade, que a gente falar da forma integral de Cauchy, que ele diz que vale a volta, tá? Toda função holomorfa em um determinado aberto é analítica, ou seja, toda função holomorfa você consegue escrever em cada ponto, você vai conseguir escrevê-lo com uma série de potências centrada nesse ponto, tá? Aqui, nesse caso daqui, é mais uma diferença das funções reais, tá? Existem funções, por exemplo, reais, tá? Mais uma diferença de funções reais, tá? Existem funções reais que não podem ser escritas como série de potências, tá? Existem funções reais suaves, sem infinito, tá? Como série de potências, tá? Então, isso deixa claro, mais uma vez, que ser diferenciável no sentido complexo, tá? É muito mais forte do que só ser infinito, tá? Ou seja, se a função for holomorfa, é uma coisa de fato muito forte, tá? A gente vai ver isso depois, beleza? Agora, vamos falar um pouco do logaritmo complexo. Logaritmo complexo, ó. Então, a gente lembra que a função exponencial, ela não é uma função injetiva, né? Então, se a gente quiser definir a função logaritmo como inversa da função exponencial, a gente não vai conseguir, tá? Simplesmente assim, né? Então, a gente vai ter que tomar, por exemplo, ramos, tá? Da ramos dessa função, porque a gente, ó, deixa eu deixar claro isso daqui. Então, queremos definir o logaritmo complexo. Mas a função exponencial, ela não é injetiva, né? A função exponencial complexa. Mais do que isso, ela é uma função periódica, né? Vocês acho que lembram disso. Na verdade, ela é periódica. Periódica com período 2kpi, né? 2kpi. 2πk, tá? Onde k é o inteiro, certo? Ou seja, a função exponencial complexa, ela se comporta mais ou menos assim, né? Se você faz, se você divide o plano complexo em faixas horizontais, de tamanho 2π, 2π, né? Na verdade. Então, vou escrever aqui para cá. Por exemplo, pega aqui o plano complexo, entrada na origem, aqui o ponto
por exemplo, menos pi, aqui o ponto pi, tá? Então, quer dizer, acho que nem preciso escrever o i, né? Aqui assim, tá? Então, por exemplo, se você pega um ponto z aqui, ele vai ser mandado aqui na função, aqui, por exemplo, menos 3π, ele vai ser mandado pela função exponencial em um determinado ponto w, por exemplo, tá? De tal forma que essa função não é periódica, tá? Se você pega, por exemplo, z menos 2πi, tá? Por exemplo, se o w for a imagem do z, aqui, ó, se o w for igual ao e elevado a z, tá? Então, a imagem desse outro cara que está aqui, de tal forma que esses pontos têm uma distância, por exemplo, 2π aqui, né? Nesse caso, a imagem desse outro ponto aqui, ó, z', também vai dar a mesma imagem, tá? É só vocês olhar em a definição da exponencial e colocar por aqui, por exemplo, o ponto z e aqui o ponto z', certo? Então, o z' aqui também vai ter a imagem do w, tá? É elevado a z'. Então, e isso daqui acontece infinitas vezes, né? Vai ter um outro ponto aqui também, de tal forma que você soma mais 2π aqui em relação ao eixo dos y, e a imagem desse cara também vai cair no dado. Então, como é que você vai definir a inversa, tá? O log de z, por exemplo, assim. Como é que você vai definir esse cara? Esse cara daqui, quando eu falar assim, log de z, é o nosso ln de z, tá? Como é que você vai definir esse cara? Você vai mandar esse cara nesse ponto daqui, nesse ponto aqui de baixo, nesse outro ponto aqui de cima, nesse outro cara, já que eu tenho infinitos caras que são mandados pela aplicação exponencial no mesmo ponto, tá? Então, por essa não injetividade da função exponencial, a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Então, vamos deixar isso de forma mais precisa, tá? Então, ó, a gente quer definir, por exemplo, o log de w. Então, queremos definir o log, ou ln, tá? Vou colocar essa anotação aqui, porque é a anotação que a maioria dos livros textos escolhem, assim, para colocar o logaritmo complexo, tá? Então, queremos definir esse cara daqui. Eu vou colocar com uma letra minúscula, por enquanto, porque a gente vai ver que isso, na verdade, não é uma função, né? Então, queremos definir o log de w z, né? Então, queremos definir esse cara. Quem é esse cara? Por exemplo, quem é o log? Aqui você tem esse ponto w. Quem é o log de w? Você vai mandar nesse cara ou nesse cara? Quem são as possíveis imagens que a função log vai ter como inversa direita da função exponencial, tá? A gente vai querer definir isso de tal forma que o w, né? Que o w seja igual ao e elevado a z, tá? Então, para ver quem são esses caras, não é muito difícil, né? Porque
se você escreve o z como sendo, pega um ponto assim, ó, x mais y, tá? A gente vai ter que então, a gente teria, se o z for isso daqui, então, a gente teria, a gente, na verdade, quer encontrar quem é esse z aqui, né? Então, se a gente usa essa relação, implica que o w vai ser igual ao e elevado a x mais y, tá? Então, isso daqui vai ser igual, lembra das propriedades que a gente mostrou para a função exponencial complexa, isso daqui vai ser elevado a x por e elevado a y, tá? Aí a gente usa a relação que a gente mostrou também, que vai ser a relação de Euler, né? Então, isso aqui vai ser elevado a x. Lembra, olha para isso aqui é um número real, né? Porque x e y são números reais, tá? Já elevado a y vai ser igual a cosseno de y mais i seno de y, tá bom? Então, veja que aqui você escreveu w na sua forma polar, tá? Ó, w vai ser igual a e elevado a x vezes cosseno de y mais i seno de y. Então, quer dizer que o módulo de w tem que ser igual ao e elevado a x, mas a gente quer encontrar quem? A gente quer encontrar o z. Então, para encontrar o z, basta que a gente encontre o x e basta que a gente encontre aqui o y, tá? Essa função exponencial aqui é a função exponencial real, tá? Função exponencial real. E esse w daqui, ele vai ter que ser um número diferente de zero. Por que o w vai ser diferente de zero e, por conseguinte, esse número vai ser maior do que zero? Porque lembra que a função exponencial, ela nunca manda na origem, né? Aqui você tem a origem. A gente mostrou isso, que e elevado a z vai ser sempre diferente de zero. Então, vai ser impossível calcular o log de zero, porque simplesmente ele não é a imagem de nenhum ponto z, tá bom? Então, o w aqui, a gente já toma ele como sendo diferente de zero. Então, aqui, ó, então o x a gente já sabe, o x, ele vai ser igual ao ln do módulo de w, e o y, se você escrever o w na sua forma polar assim, então o y, ele vai ser o argumento principal, do w, né? O y vai ser o argumento principal de w, mas lembre que se você gira o seu ângulo, o argumento principal, por exemplo, quantas voltas você quiser, voltas completas, ou seja, você soma isso por um múltiplo de 2π, isso ainda vai ser um argumento do w, tá? Então, esse y aqui, a gente vai escrever como sendo o argumento principal de w mais qualquer múltiplo de 2π. Ainda vai representar um ângulo para o w, ok? De 2π, então, ó, se a gente queria encontrar como era a cara dos z's, a gente encontrou. A gente disse que o z, nesse caso, que é o log de w, tá? Log de w eu vou escrever assim, na verdade, isso aqui é um conjunto, né? É um conjunto desses pontos aqui, que vai ser escrito assim, né? Vai ser escrito como o ln da norma de w, tá? Mais i vezes o y. O y vai ser esse cara. O argumento de w mais 2πk. Por que isso aqui é um conjunto? Porque o k é um número inteiro aqui, tá? Que é mais ou menos o que a gente já tinha visto aqui na nossa figura. Não é difícil verificar que quando você pega se você pega um ponto assim, da forma z igual a ln de w mais i vezes o argumento principal de w, então isso daqui vai mandar, se o z, olha para isso, né? Se o z for igual a um desses caras aqui, ó,
tiver em um desses conjuntos, ao ln de W mais I, o argumento principal de W, tá? Então, o E elevado a Z vai ser igual ao E elevado ao ln da norma de W, né? Por esse cara daqui. Então, isso aqui a gente viu que vai dar a norma de W por esse cara daqui, que é o cosseno do argumento de W, mais I, o seno do argumento de W. Que é igual a W, né? Tá? Então, esse cara daqui, ó, vai ser, claro, isso daqui vai dar o W, mas se você, de novo, se você coloca qualquer ponto daqui desse conjunto, ainda vai estar indo no mesmo ponto W, tá? Então, você tem essa certa ambiguidade em definir quem é o seu logaritmo, tá? Para cada W diferente daqui de zero, perdão, deixa eu aumentar aqui de novo. Para cada W diferente de zero, quem é que você manda? Você manda esse cara nesse ponto daqui, ou você vai mandar no ponto como sendo esse outro ponto daqui, tá? No Z', por exemplo, tá? E, além disso, essa função aqui, será que ela vai ser contínua se você define ela em todos os complexos, menos a origem, tá? Essa função, ela não vai ser contínua, tá? Então, por quê? Porque eu vou dar um argumento rápido. Se você definisse a função, por exemplo, definisse ela, o logaritmo, só nessa faixa daqui, ó, ou seja, o x vai ser qualquer, e que está indo de menos π até π fechado, então não é difícil mostrar que essa função daqui, o log, quando você define indo nesse cara daqui, ela não vai ser uma função contínua. Então, você vai ter que restringir um pouquinho, tá? Além, eu não vou definir o log no conjunto dos planos, no conjunto dos pontos dos números complexos menos a origem. Vou definir no conjunto dos números complexos menos o eixo negativo dos x, tá? E para ficar claro também essa ambiguidade, eu vou definir o que é um ramo de logaritmo. Por exemplo, se eu quiser que o logaritmo seja nesse ponto, vá que a imagem dos pontos desse conjunto daqui, por exemplo, esteja indo nessa faixa, isso daqui vai ser chamado um ramo do logaritmo. Mas se eu não gosto muito dessa faixa daqui, desse ramo dos pontos complexos, eu posso trabalhar nesse outro cara daqui e não tem nenhum problema, ninguém vai ficar com raiva de mim, tá? Isso só vai definir um outro ramo de logaritmo diferente e, portanto, vai dar um número complexo diferente, tá? Esse ramo daqui que você define nessa faixa daqui, ele vai ser chamado o ramo do logaritmo. Eu vou deixar claro que é um ramo de logaritmo, mas essa faixa aqui horizontal vai ser chamada de ramo principal do logaritmo. Tá? Principal do logaritmo, simplesmente porque principal? Porque o nosso argumento daqui que você está usando para para a nossa função logaritmo, que aparece nessa segunda entrada, vai ser simplesmente quando k vai ser igual a zero, ou seja, você vai estar usando o que a gente chamou de argumento principal do logaritmo também, tá? Mas nada impede que você use, por exemplo, um outro ramo, uma outra faixa horizontal dessa que você quiser escolher, tá? Então, para deixar clara essa definição do que é um ramo de logaritmo,
a gente vai usar essa definição aqui, tá? Definição, isso aqui foi só para dar uma ideia do que a função exponencial faz e como a gente pode definir a função logaritmo. Então, a gente vai tomar G um conjunto aberto e conexo, tá? Ou seja, conexo, que a gente já está acostumado, e conexo está dizendo que G é formado por um único pedaço, tá? G aberto conexo, G contido em C. Então, eu vou tomar f uma função contínua, f de G em C contínua, e de tal forma que a f seja uma inversa à direita para a função exponencial, ou seja, e principalmente, isso é muito importante, né, para ser ramo do logaritmo, que a exponencial de f de z seja igual ao z, ou seja, a f seja uma inversa à direita, né, para a função exponencial. Então, f é chamado ramo do logaritmo. Um ramo do logaritmo. Então, como eu adiantei aí em cima, o ramo mais importante que, em geral, a gente trabalha vai ser o ramo principal do logaritmo, que é esse daqui. Quando você escolhe uma observação, se você escolhe se G for igual ao conjunto dos números complexos menos o eixo negativo do eixo do x, ou seja, o z tal que z seja menor ou igual do que zero, tá? E define a f. E definimos a f de G em C, definimos a f de G em C por f de Z como sendo o que a gente mostrou aqui, né? O ln da norma de Z mais I vezes o argumento principal de Z. Tá? Então, vai ser essa função definida assim, dessa forma. Perceba que isso, que por essa conta que eu acabei de mostrar, ela é apenas esse daqui, ó, eu vou denotar a f assim, ó, como sendo o ln de Z. Tá? ln grandão com L grandão para diferenciar do logaritmo real, e alguns autores escrevem isso aqui assim também, tá? Log de Z, porque em geral nos livros americanos o pessoal escreve o ln como log, assim. Mas isso aqui quer dizer que é o log na base E, tá? Só para deixar claro. Mas em geral também o pessoal escreve isso daqui. Ok? E isso daqui é só um ramo do logaritmo. Perceba que isso aqui é só quando eu escolhi o k sendo igual a zero aqui. O k pode ser qualquer inteiro. Então, se eu escolhesse um k diferente daqui, quer dizer que a imagem desse outro ramo de logaritmo seria essa outra faixa aqui, mais aqui embaixo ou mais aqui em cima, tá? Mas, em geral, como é interessante fixar uma, então, eu vou fixar essa, tá bom? Essa daí vai ser chamada, essa função é chamada o ramo do logaritmo principal. Então, para deixar claro quem é o ramo do logaritmo, tem que dizer duas coisas, né? Quem é o aberto e conexo, em que a função vai estar definida, e a cara dessa função, tá? Eu vou deixar para vocês verificarem que, de fato, exercício. A nossa função é, de fato, um ramo do logaritmo. Ou seja, contínua no nosso domínio,
do logaritmo, tá? É contínua e vale isso aqui, né? Que é exponencial aplicado ao ramo principal do logaritmo volta para o z, tá? É importante frisar que eu defini assim em C menos os números, menos o eixo negativo do eixo do x, porque se eu tivesse definido essa função no conjunto dos números complexos menos o zero, essa função não seria contínua, tá? Então, ela não seria contínua, e não seria contínua exatamente nesses caras aqui, certo? Então, para evitar problema, quando a gente for derivar e tal, a gente simplesmente tira esses pontos, tá? Eu vou deixar como exercício, por exemplo, que se você quisesse definir essa função dessa mesma maneira que eu defini aqui, mas definida em C menos a origem, quando você se aproxima, por exemplo, dos pontos nesse sentido daqui, e se você aproxima dos pontos nesse outro sentido, então a função argumento ela vai dar um pulo, tá? Por esse ângulo daqui, ó, o argumento do ponto, ele vai se aproximar do ângulo π. Quando você se aproxima pelo outro lado, pelo eixo negativo, a gente lembra que quando a gente anda no sentido horário, então você toma números negativos. Então, quando você estaria se aproximando de pontos aqui, esse cara estaria se aproximando de menos π, tá? Então, exatamente nesses pontos aqui, são os pontos onde a função logaritmo, se a gente tivesse definido ela em C menos zero, seria descontínua. Então, a gente precisa tirar pelo menos uma dessas semi-retas aqui para definir sempre um ramo do logaritmo, tá? E isso daí vai fazer mais sentido quando a gente falar sobre conjuntos que são simplesmente conexos, tá bom? Uma outra observação que eu vou deixar para vocês verem, né, que é a imagem da nossa função argumento principal, do Ln, a imagem dessa função do argumento principal vai ser a nossa faixa S, que é simplesmente o conjunto do eixo, que é o conjunto dos números complexos, tal que é a imagem de Z. A imagem de Z seja menor do que π e maior do que menos π. Tá? Então, se você fixa o argumento principal para ser se você fixa o ramo do logaritmo principal para ser a inversa que você vai trabalhar, então não é difícil você mostrar, por exemplo, que se você olha para S nessa faixa, tá? Se você olha para S nessa faixa aqui de π até menos π, a imagem pela função exponencial vai ser o conjunto dos números complexos menos o eixo, menos esse cara daqui, tá? Então, isso aqui vai ser o nosso G, que é C menos esse conjunto daqui, né? Z tal que Z seja menor ou igual que Z, tá? Então, a imagem aqui seria o nosso S, e aqui seria a exponencial, E elevado a Z. Daria todos esses pontos de aqui, menos essa faixa daqui. E quando você pega qualquer um desses pontos de aqui do nosso conjunto G, você obtém aqui um ponto de S, tá? Se você pega aqui um ponto Z, então esse cara daqui vai ser mandado em um ponto W, que vai ser igual ao nosso E elevado a Z, e aqui vai ser esse cara, vai ser o ramo principal do logaritmo, tá? O Z vai ser o Ln de W, ok? Deixa eu falar mais umas propriedades aqui desse cara.
para qualquer ramo do logaritmo, eu já falei uma, né, que o zero ele não pertence a G, tá? Deixa eu escrever isso. Se f de G em C é um ramo do logaritmo, então, zero não pertence a G. E eu vou deixar, tem uma proposição aqui que eu vou deixar como exercício. Se, por exemplo, se G de G em C é outro ramo do logaritmo, então ele vai ser f mais uma constante, tá? Então, G vai ser igual a f mais 2 π e k, tá? Onde k é um número inteiro. Ou seja, dois ramos de um logaritmo, eles diferem exatamente por exemplo, se aqui você fixa o ramo principal do logaritmo e você pega um outro ramo do logaritmo, a imagem desse cara daqui, pelo outro ramo do logaritmo, vai ser simplesmente se você tivesse colocado esse ponto Z para cima ou para baixo por uma distância múltipla de 2π, tá bom? Então, esse cara poderia ser aqui ou lá em cima, tá? Ou seja, os ramos dos logaritmos, se você definir a função, o aberto G como sendo esse daqui, vão ser simplesmente as imagens, vão ser essas faixas horizontais infinitas, tá? Então, o ramo principal do logaritmo vai ser o ramo que contém o eixo do x, o eixo real, cuja imagem contém o eixo real. Simplesmente esse. Se você precisar, em algum momento, trabalhar com outro, ou não gosta muito do ramo principal do logaritmo, você pode simplesmente, tá? Porque tem essa relação daqui. Eu vou deixar a prova como exercício. Tem lá no livro do Conway, por exemplo, a prova, mas qualquer coisa a gente discute depois, tá? Bom, tem uma... Beleza, a gente provou. Será que... Uma pergunta, tá? Pergunta, tá? O ramo do logaritmo é holomorfo em todo ponto? Por exemplo, quem é um ramo de logaritmo? É holomorfo? Tá? A resposta vai ser sim, vai ser holomorfo em todo ponto, tá? E a derivada, se f é um ramo de logaritmo, se f de g em C é um ramo de logaritmo, então, você vai ter que em qualquer ponto de Z, tá? F' de Z vai ser igual a 1 sobre Z. Lembra daquela função 1 sobre Z que estava lá na primeira lista, né? A inversão em um círculo, tá? Em particular, como isso vale para qualquer ramo do logaritmo, também vale para o ramo principal do logaritmo. Em particular, o ln' de z vai ser igual a 1 sobre z. Ok? E essa proposição daqui eu vou provar na próxima aula, tá? Porque não vai dar tempo de falar agora, para a aula não ficar muito longa. Então, vou começar na aula que vem mostrando essa propriedade daqui. Esse daqui eu vou deixar como exercício, esse aqui de cima, tá?
E eu queria comentar também sobre potências, tá? Potências complexas, tá? Potências complexas. Tá? Em particular, querendo responder a seguinte questão, tá? Quanto é I elevado a I? A gente começa a brincar com potências, por exemplo. Pode ser que alguém já tenha viajado em algum momento e perguntado, poxa, quanto é I elevado a I? A gente vai ver que I elevado a I, em algum sentido, vai ser igual a esse número daqui, tá? Aproximadamente, tá? 0,278. Esse é um número real. Vai ser aproximadamente isso aqui, tá? Mas poderia ser um outro número se a gente tomasse um ramo diferente do logaritmo, tá? Então, por que isso? Porque se a gente definir uma potência do seguinte modo, ó, se... Por quê, tá? Deixa eu colocar isso. Ó, então, ó, se f de g em c, lembra que g é sempre um aberto conexo, tá? Não necessariamente aquele que eu c menos o eixo negativo do eixo do x, mas um aberto conexo. Mas se isso daqui é um ramo do logaritmo, é um logaritmo, tá? E b é um número complexo, é um número complexo, a gente vai definir assim, tá? Defina um ramo de z elevado a b, tá? Z elevado a esse número complexo, por simplesmente dessa maneira, a função g, que vai de g em c, dada por g de z, a gente imita aquela definição, aquelas propriedades que a gente sabe lá de funções reais, tá? Definir isso como sendo onde é exponencial complexo, deixa eu colocar, claro, exponencial de b vezes esse ramo do logaritmo. Define assim, dessa maneira, tá? É claro que se b pertence a c, tá? Pertence aos naturais, tá? Se b pertence aos, aos inteiros, de forma mais particular, não é difícil ver que essa expressão daqui, ela vai ser igual a z elevado a b. Que g de z vai ser igual a z elevado a b, tá? Para qualquer ramo que você tome, tá? Ou seja, essa definição que está aqui, ela casa bem com a definição que a gente conhece, tá? Z elevado a b, no sentido que isso vai ser z vezes z, papapá, vezes z, b vezes, tá? Para qualquer ramo do logaritmo. F em g que você toma. Tá? Mas quando B não é um número inteiro, por exemplo, quando você toma B um número complexo que não seja inteiro, essa definição aqui que a gente deu, ela depende do ramo do logaritmo que você toma, tá? Então, ela vai ser uma definição um pouco artificial. Por exemplo, quem é o I elevado a I? O I elevado a I, se você toma, por exemplo, se você toma
essa f como sendo o ramo principal do logaritmo, que a gente vai estar denotando assim, então quem é que vai ser i elevado a i? I elevado a i é simplesmente a exponencial de i pelo logaritmo de i. Logaritmo complexo de i, tá? Aí a gente olha quem é a definição do logaritmo complexo. Ele vai pegar o ln do módulo de i mais i vezes o argumento de i, tá? E isso daqui vai dar a exponencial. Lembra que o módulo do número complexo i vai ser igual a 1, tá? E o ln de 1 é 0. Então, ficaria i vezes i, que vai ser igual a menos 1, vezes o argumento do i. O argumento principal do i vai ser π sobre 2, tá? É o ângulo em que o número i faz com o eixo do x, né? O i vai estar aqui, então o ângulo com o eixo positivo do x vai ser π sobre 2, esse aqui vai ser o i, tá? Então, aqui vai ser menos π sobre 2, tá? E a exponencial de um número positivo, ela coincide com a exponencial real, tá? Então, isso aqui vai ser elevado a menos π sobre 2, que é aproximadamente aquele número que a gente viu lá, que eu escrevi lá, que vai ser 0,207879, tá? É um número real, dado por esse cara. Mas se você tivesse escolhido um outro ramo do logaritmo, por exemplo, se eu escolhesse o ramo, por exemplo, sei lá, o ramo F como sendo, tendo o mesmo domínio do logaritmo, do ramo do logaritmo principal, ou seja, ele vai ser o ln de z mais, sei lá, 2π, 2πi, por exemplo. Esse cara daqui ainda vai ser um ramo do logaritmo. Então, se você usa esse ramo do logaritmo aqui para calcular o valor de i elevado a i, então a gente teria que, para f, para esse ramo, o i elevado a i vai ser igual a exponencial complexa, tá? De i, olha a definição que eu dei do que era um ramo de uma potência, né? Exponencial vezes a potência vezes o ramo. Então, vai ser I vezes a nossa F, que vai ser ln de I mais 2πi. Isso aqui é um dos ramos, né? Você poderia tomar um outro K aqui, mais especificamente, tá? Então, isso daqui daria quanto? Daria exponencial. A gente já fez essa conta. Então, I vezes o ln de I dá menos π sobre 2, mais o 2π, quanto é? Menos 2π, né? Tá? Você estaria calculando o valor de E nesse outro ponto daqui, que seria um valor diferente desse cara daqui. Não cheguei, isso aqui não é igual, não, isso aqui é aproximado, tá? Perdão. Isso aqui é um valor aproximado, mas vai ser diferente. Então, em geral, você tem que ter muito cuidado quando você toma esse expoente complexo, tá? Ou mais geralmente quando ele não é inteiro, porque ele vai depender do ramo do logaritmo que você toma,
beleza? Agora, quando esse B for, por exemplo, se esse cara daqui fosse um número inteiro, então você teria a exponencial desse cara vezes esse cara, mais a exponencial de, por exemplo, K vezes isso daqui. Então, lembra que a exponencial de um múltiplo de 2πi vai ser sempre zero, tá? Agora, quando eu multiplico por um número complexo, aí esse cara, tipo, gira esse fator aqui, né? Você está girando esse fator aqui por um ângulo de 90 graus. Então, ele não vai ser mais um, né? Então, você vai ter que deixar para vocês aproximarem esse cara, tá? Foi uma certa curiosidade aqui sobre potências complexas, tá bom? Bom, é isso. No final da aula, no começo da aula que vem, a gente retoma provando essa expressão daqui, tá bom?